Agora eu quero citar alguns termos que são muito importantes dentro do toyotismo. Existem vários, mas os principais são cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Nós temos o just in time, que você já conhece bem e significa produzir na quantidade certa, no tempo certo. Basicamente é produzir quando tem demanda para comprar. Um outro termo muito utilizado era o Kaizen, que significa melhoria contínua. Ou seja, nunca está bom. Sempre dá para melhorar os processos, sempre dá para reduzir os erros, sempre dá para fazer um produto melhor, sempre dá para ser mais eficiente. É uma filosofia. O que nos faz lembrar dos CCQs, que basicamente são ciclos de qualidade. Muito comum você vai lembrar do ciclo PDCA, que é uma ferramenta chamada Plan, Do, Check, Act, e que é um ciclo, é uma rodinha que tem começo, meio e fim, depois volta para o começo e continua no ciclo, sempre tentando que o próximo ciclo seja melhor do que o anterior. Outro termo também muito conhecido era o Poka-yoke, que basicamente significa a prova de erros. Ou seja, criar um sistema que impeça os erros de acontecer. Isso foi muito comum no toyotismo, quando eles criavam máquina que identificava o erro logo quando estava sendo produzido. Assim, ao invés de encontrar o erro só depois que o carro estava pronto, quando havia um erro, tudo parava, a produção parava. E aí eles sabiam que havia um erro e então consertavam aquele erro durante a produção, o que era muito mais fácil de resolver do que só descobrir o erro depois que o carro já está pronto. O que nos leva à nossa última nomenclatura, que é o Kanban. O Kanban é muito utilizado ainda hoje, que basicamente é uma maneira visual de enxergar os processos. É como se fossem quadros. Você já deve ter visto em algum lugar. Você já deve ter visto por aí aqueles quadros que normalmente possuem três ou quatro colunas, onde a primeira coluna é a fazer, a segunda coluna é a fazendo e a terceira coluna é o feito ou concluído. E aí você tem cards aqui que vão se movimentando entre as colunas e assim sempre é possível saber aonde está aquele processo, se ele já foi feito, se ele está sendo feito ou se ele ainda está para ser feito. Esses são os cinco principais termos que a gente vê no toyotismo, principalmente em muitas provas para concursos. A gente se vê no último vídeo de toyotismo.